Vamos começar então o 10º dia da nossa Jornada 40. Seja bem-vindo a essa transmissão e hoje nós vamos falar sobre 3 características de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nos fazem repensar se o nosso Deus ele é tão bonzinho como algumas pessoas pensam, né? Nossa, pastor, mas o Deus é ruim. Não é que Deus é ruim. Ele não é aquilo que nós temos a visão a respeito dele. Deus se revela para a humanidade, ao ele se revelar, ele mostra algumas características de como ele é. E nós que queremos ter um face a face com Deus, nós que queremos ter a nossa vida corrigida por Ele, nós que queremos ter uma vida transformada pelo Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos compreender algumas características desse Deus e entender que nós não estamos diante de um Deus fraco, nós não estamos dentro de um Deus que é complacente com tudo, que aprova tudo, pelo contrário, esse Deus que está no governo de todas as coisas, ele tem a sua forma de governar, a sua forma de conduzir a humanidade, de conduzir aqueles que ouviram a sua voz. Então, para você que quer ter uma intimidade com Jesus, que quer ter uma intimidade com o Espírito Santo, quer ter uma intimidade com Deus, quer ter uma vida no caminho do Senhor, quer ter a sua vida impactada, transformada, mudada, aprenda alguma coisa sobre o teu Deus. No dia que nós ministramos sobre amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, nós falávamos sobre esse Deus que chama a gente para um particular. Mas infelizmente as pessoas não têm o hábito de conhecer a Deus. Pergunta para ela, eu amo a Deus, lembra do coraçãozinho? Ai Deus, eu te amo. Então esse negócio de, eu te amo Deus, mas eu não te conheço, cria na cabeça do ser humano uma ideia de Deus que não é a ideia bíblica, que não é o que Deus é de verdade, e nos coloca um certo relativismo. Ai, Deus é bom, porque eu vou conduzir minha vida dessa forma, e Deus me perdoa, e Deus faz isso, e Deus faz aquilo. Então, nós criamos uma fantasia de um Deus, e às vezes andamos atrás daquela fantasia, daquela ilusão, por anos. E aí vamos ver que muitas coisas da nossa vida não dão muito certo, porque pedimos coisas para um Deus que não existe aquela forma de Deus. E quando nós cantamos aquela musiquinha do Nani Azevedo, os planos de Deus são maiores que os meus, né? Ele vai fazer o melhor por mim. Dá a impressão assim, tipo assim, que o cara tá cantando. Eu vou falar a minha impressão, tá? Com todo respeito ao Nani Azevedo. E eu amo essa música, já cantei muito, né? Ele vai fazer, ele vai além. Então dá a impressão assim que eu tenho uns planos bons pra minha vida, mas que daí eu canto assim, que os planos de Deus são melhores que os meus. Aí o que eu estou dizendo? É tipo assim, Deus, então tá bom, tá? O Senhor é Deus, eu vou ser seu filho, mas os meus planos são bons, mas o do Senhor é melhor do que o meu. Então dá a impressão que a gente está trocando o nosso plano, a nossa forma, por uma coisa melhor, que vai nos agradar, que vai nos saciar os nossos desejos. Então assim, os planos, eu tenho plano, né? Então eu tenho um plano de tirar umas férias, né? Mas daí os planos de Deus são maiores que o meu. Então se eu pensava em fazer uma viagem aqui no Brasil, os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai me mandar para o exterior. Essas coisas que o cara bota na cabeça. Eu queria estudar, mas eu queria fazer um curso tal. Não, então Deus vai me ajudar a entrar no curso tal, né? Os planos de Deus são melhores que os meus. Então é sempre querer trocar uma coisa que nós queremos que é boa por uma coisa melhor de Deus, como se Deus estivesse tão preocupado em atender os nossos desejos e os nossos planos. Então eu estou trocando o que eu tenho por uma coisa melhor. Então se cria uma figura de um Deus abençoador, que Deus vai abençoar a sua oração, que Deus vai atender o seu clamor, que Deus vai não sei o quê. E os pastores e a galera da liderança religiosa entrega a figura de um Deus que está despachando assim, aprovado, 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 aprovado. Vocês já assistiram aquele filme, aquele que é aquele ator do Máscara, que ele faz o papel de Deus? Como é que é o nome daquele filme? Todo-Poderoso? Todo-Poderoso? Acho que é esse.
E tem um filme, tem uma hora que ele vira Deus e ele é tanta oração que ele coloca o computador dizendo assim, ok, ele começa a atender todo mundo, é todo mundo ganhando na loteria, é todo mundo atendendo todos os pedidos. E isso é uma ilusão porque a igreja, especialmente a igreja da prosperidade, ela vende, entre aspas, uma ideia de um Deus que está aí para abençoar, para te atender, fazer o serviço que precisa fazer por você, vai, né? O Deus da diarista, né? Entra lá, faz uma diária, arruma na sua casa. E não é isso. E não é isso que está na Bíblia. A Bíblia relata um Deus que está sentado no trono. Jesus está governando. Às vezes se vende uma ideia, você tem que entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus te ama. Jesus te ama, morreu por você, pagou um preço, rasgou o véu do templo, hoje nós temos acesso ao Pai, mas Jesus não está em crise com a tua ideia, não. Jesus não parou o governo do universo e falou assim, aquele lá não quer conversa comigo. Parece que Jesus entra em crise, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fala assim, e agora? O que nós vamos fazer? Aquela pessoa não quer ir na igreja, não quer seguir os princípios. Não é assim não, gente. Então veja só, eu separei 3 trechos bíblicos que vai fazer você e eu repensar essas pataquadas que nós fazemos diante de Deus, tá? Então, a gente subir à presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor, oh glória, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero. Aí quando Deus fala, eu falo, não, eu não queria ouvir isso que o Senhor está falando. Não dá para o Senhor mudar o decreto? Então, os planos de Deus, eles são melhores que os meus, mas eles também são diferentes. Deus não está ali para anuir, concordar, avalizar o que eu e você fazemos com as nossas vidas. Pelo contrário, Ele nos deu livre-arbítrio, mas Ele nos dá uma direção, uma forma de viver bem específica, bem definida. Você tem um papel no reino, porque senão Ele não te chamava para o reino. Quando Jesus chama, escolhe, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele morre por todos. Mas aquele que não quer conversa com Jesus, adeus, meu filho. Vai para o lugar que Jesus preparou. Então eu e você ficamos diante de Deus, diante da igreja, vacilando, cocheando em 2 caminhos, querendo que Deus faça as nossas vontadinhas. Ai, que se não fizer a minha vontadinha, eu não vou dobrar meu joelho. Nós temos que assumir o nosso papel de criatura. Deus nos chama para ser filhos, sim, mas filhos que dignificam o nome do Criador. Jesus está governando. E só não fomos fulminados porque Ele já pagou um preço de sangue. E esse preço pagou e justificou eu e você. A justificação é um favor não merecido. Só que nós achamos, porque Jesus morreu por mim, então... Achamos que nós somos as últimas bolachinhas do pacote. A igreja não vai ser mais a mesma sem mim. E fica com essa síndrome aí de ser o rei, o gás da coca, tá? Mas eu vou chamar 3 trechos bíblicos que você vai rever que a chapa não é tão fria assim. Primeiro trecho bíblico em Malaquias, aquele texto do dízimo que todo mundo conhece. Em Malaquias, vai pedir dízimo, vai pedir dinheiro. Mas não é do dízimo que nós vamos falar agora. Vamos falar aqui do versículo 6. Deus está entregando uma revelação, falando que o povo é ladrão, que o povo não presta, que o povo não honra os compromissos, mas que ele tinha compromisso com os pais daquela geração e ele estava honrando. Vocês estão me roubando, estão tomando o que é para fazer parte da minha obra, mas eu não mudo. Então existe uma característica de Deus, chama-se imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Deus não muda de opinião, Ele não muda a sua forma de ser, Ele não adapta o reino dele para a vossa vontade. Ele fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus ainda tem os seus desígnios. Quando a palavra diz que o coração dos homens pode fazer planos, mas o que prevalece são os desígnios do Senhor, é que Deus ele não muda, Ele tem uma definição de tratativa com o homem. Lá em Noé,
ele aniquilou, aí ele decide que ele não vai mais aniquilar, aí ele manda Jesus. Então, ele tem um começo, um meio e um fim. E você que não entende de coisas do fim, escatologia, fica vacilando, achando que céu e inferno é uma figurinha que pastor conta para encher gente na igreja. Não é. Deus não muda. Ele é o Criador de todas as coisas. Ah, mas eu estudei que o que a ciência não prova é algo que não é possível entender como verdade. Problema é teu. Se vira com a tua ciência. Se vira com a tua vontade de acreditar. O que a Bíblia diz e que a fé, a decisão de ouvir, e aí é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nos diz que o nosso Deus, ele está no governo. E que o homem caído, rebelde, que faz essa desgraça que fez com a criação, de acabar uns com os outros e acabar com a organização do planeta que Deus colocou um paraíso. E quando o homem cai, Deus tira, manda Jesus e aguarda a redenção do homem. Amém? E Deus não muda. Ele segue no governo de todas as coisas. Bom, se Deus não muda, se ele segue sendo o mesmo Deus, significa que enquanto eu não entender como é Deus, o que é o reino, para que ele me chamou, onde é que eu estou escalado nesse time celestial, qual é o papel que eu tenho a executar, eu vou ficar com a ilusão de Deus, uma ilusão do plano de Deus. E nós, com o nosso coração enganoso, vamos entrando em projetos humanos, em situações humanas, que nos tiram de propósitos divinos, devido às astutas ciladas do inimigo, mas também devido aos nossos desejos dos nossos corações. Nós, os seres humanos, que caímos diante de Deus, que agora somente com Jesus, somente com o Espírito Santo, para ter novamente essa relação com o Pai, ainda lutamos contra o livre-arbítrio, aquele mesmo que derrubou Adão, que derrubou Eva, é que está derrubando eu e você diariamente. Se não fosse a graça do Senhor em nos sustentar, Deus não muda, Ele é imutável. Outra característica, aí vamos falar de Jesus. Fala, Jesus, não, mas Jesus é bom. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim e por você. Tudo bem, mas Jesus, quando ele pega lá no Lucas, no capítulo 10, no versículo 10 e 12. Olha que esse Jesus bonzinho nosso, olha o que ele fala para quem não quer compromisso com ele, não quer compromisso com a palavra, com a mensagem do reino. Então ele organiza de 2 em 2 e põe a turma para ir ministrar. Então no capítulo 10, não sei o que eu estou fazendo. Aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Bom, no Lucas 10, 12. Assim, 10, beleza. Quando, porém, entrares numa cidade, não vos receberem. Só um pouquinho. Quando entrar numa cidade, não vos receberem. Sai pelas ruas e diga, até o pó da vossa cidade, que está no nosso pé, na nossa sandália, nós vamos sacudir. E não obstante, vocês vão saber que está próximo o reino de Deus. Digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus manda os seus discípulos, os seus apóstolos, para anunciar o reino, e diz, a cidade que não te acolher, até o pó da sandália você bate. É um Deus de amor, né? É um Deus que está disposto a engolir qualquer tipo de conduta dos seus filhos? Não. O amor de Deus é um amor específico, é para aquele que está com o coração aberto para ouvir, e a sua justiça, ela vai acontecer. Pode não acontecer agora, mas diante do tribunal do Senhor, ela vai acontecer. Então, se o nosso Jesus manda bater o pó da sandália daquele que não conversa, você acha que Jesus entra em crise porque nós não estamos obedecendo a Ele? Você acha que Jesus entra e fala assim, não, agora vamos parar com o universo porque o Fábio não está obedecendo aquilo. É dever do Fábio ir buscar a vontade de Deus. É dever do Fábio subir o morro, lá igual Moisés, falar assim, ó, Fábio, tá aqui, ó, a lei.
Aí, igual Elias fala, você está com o rumo errado, toma aqui a correção de rumo. É dever do Fábio buscar se fortalecer na presença do Senhor para vencer os demônios que atazanam ele, o pai, a mãe, a família. Então é nosso dever buscar a face do Senhor, que está se permitindo a gente chegar até Ele, e Ele vai nos dar direção. Mas Ele vai falar às vezes para você assim, ó, isso tudo que você está pensando aí, isso tudo que você quer, esquece, filho. Joga no lixo isso daí, porque eu tenho uma nova vida para você. Dá a impressão que a gente fala assim, porque eu vou morrer e vou nascer de novo. Dá a impressão que nós estamos morrendo para perder os defeitos, as bardas, as confusão, e nascendo como nova criatura, os anjinhos do céu. Não é isso, não. É Deus dizendo assim, ó, essa forma que você conduziu a sua vida, para mim não interessa. Você tem que morrer com as suas atitudes e nascer de novo do jeito que eu tenho definido para você. Senhor, mas qual é o jeito? Busque a mim, clame a mim e eu responder-te-ei. Mas e se eu não quero ouvir a voz do Senhor? Deus vai bater, Jesus vai bater o pó da poeira da tua casa e não vai ligar para você. Jesus não vai entrar em crise. Porque eu não vou fazer parte desse projeto. Deus levanta outro. Se o Fábio parar de pregar, vai levantar outro. A igreja, desde quando ela foi instituída, ela sofre com ataque, ela sofre com perseguição, ela sofre com morte, e ela só cresce, por quê? Porque ela pertence ao Senhor. Se a igreja dependesse da coragem dos homens para ela crescer, se ela fosse uma organização social, ela tinha acabado. Mas ela é uma organização espiritual, que há o poder de Deus agindo na igreja, há o governo de Jesus, que é o cabeça da igreja. E eu e você temos que entender que nós temos um papel a cumprir segundo o governo de Deus, não segundo a nossa vontade, o nosso querer, o nosso luxo, o nosso dengo, a nossa manha. E isso é o que o Senhor chama. E aí ele fala assim, mas você não quer? Então bate a sandália, bate o pó da sandália, porque esse povo vai ter vou ser mais severo com eles do que fui com Sodoma e Gomorra. Olha que loucura. Você acha que esse Deus é o Deus bonzinho? Jesus, entra na minha casa. E Jesus fala assim, esse povo aí que fica me adorando, fala que cantar essas músicas aí, primeiro que tem muita música que nem bíblica é, ficam cantando lá, e não fazem nada do que eu estou falando para fazer, tratam mal o próximo, não adora a Deus, não se posiciona, não busca a minha face. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Você acha que o Senhor dos exércitos é um deusinho que fala assim, vinde a mim, todos estão aqui, tipo o Teletubbies? Lembra do Teletubbies? O Teletubbies foi bom. Fica ali assim, bobão, bocó. Nosso Deus, ele é um Deus severo. Ele é um Deus que fala assim, o cara não quer conversa com nós, sai fora, vamos para a próxima, vamos para frente, porque nós estamos aqui no governo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer ouvir uma do Espírito Santo? O Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Tem gente que folga nessa palavra. Acha que o Espírito Santo está ali em tudo que ele faz. Eu lembro uma vez que uma irmã falou um negócio. Aquilo foi demais. Ela falou o seguinte, olha, ela chegou para dar um testemunho. Ela foi dar testemunho na igreja. Ela falou assim, nossa, eu vim dar um testemunho porque eu fui com meu filho no Paraguai. E nós fomos lá e fizemos as compras. E aí eu vim na ponte da amizade, orando a Deus, pedindo para o Espírito Santo, para a gente não ser parado ali pela Polícia Federal, nem para a Receita, para que, e glória a Deus que a Receita não parou a gente. Irmãos, que é isso? A mulher foi buscar muamba no Paraguai, acima da cota, para vender e sonegar imposto no Brasil, para alimentar toda essa indústria da informalidade que acaba com a economia do país, pedindo para o Espírito Santo não deixar. Igual gente que invade fazenda, terra. Deus, nós estamos aqui em nome de Deus, que nós vamos invadir esse lugar aqui e vamos tomar. O povo inverte, quer colocar o Espírito Santo nas nossas atrapalhadas.
Para! Olha, cuidado o que você está fazendo com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você não conhece, fica quieto. Porque olha só, blasfêmia do Espírito Santo, Mateus 12, 31. Está aqui na nossa lembrancinha, olha a lembrancinha dessa raridade. Está aqui, ó. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. A turma que fica tirando onda com o Espírito Santo. Já vou explicar também, tá? Já vou explicar também a questão de blasfemar, a questão de provar os profetas. Já vamos lá, vamos lá. Por isso vos declaro. Então nós já falamos que Deus Pai não muda, que Jesus falou, se eles não tiver, bata a poeira, tá? E agora vem. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não quero entrar muito nessa questão da blasfêmia, porque tem gente que acha que até duvidar dos profetas. Tem muito sem vergonha que usa o pentecostal dele, que é meio disfarçado, é mais do diabo do que de Deus, para dizer assim, você não questiona eu não, porque senão você vai estar blasfemando com o Espírito Santo. Aí o coitadinho do irmão ignorante, que não conhece Bíblia, entra nessas prisões, dessas chantagens emocionais que algumas pessoas colocam, e aí ele acha que se ele questionar aquele homem que fala que é de Deus, ele está blasfemando com o Espírito Santo. Não é isso. Não é isso. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a coisa é tão grave, tão séria, a questão do Espírito Santo, de que quem blasfemar contra ele está condenado, está fora. E aí a gente acha que ele está ali com gemidos inexprimíveis. Ai, que Jesus morreu por mim, que Jesus me ama, que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. E ele está no governo do reino que é dele. E ele é o rei, e ele nos chama para compor esse reino. Então, que reino que nós fazemos parte? O reino de Deus, onde Jesus é o governador, onde há uma forma de servir esse Deus, há um jeito de tratar. Fora disso, é conversa de ser humano. Fora disso, é conversa, é religiosidade, é teoria que se cria para poder criar uma manada, massa de manobra. Mas o que eu falo é esses crentes que tá crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, ou seja, quer ser de Deus, tem até uma boa vontade, mas não consegue firmar e não mergulha. Esse nosso Deus, esse nosso Jesus e esse nosso Espírito Santo, eles não são homens para que mintam. Entende? Nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o nosso Deus de severidade, Deus de justiça, Deus que criou a terra, que mandou Jesus, que pagou o preço de sangue, que derramou o Espírito Santo sobre nós. Não para nós fazer as coisas de qualquer jeito, mas para nós termos nesse face a face com Deus, entendermos que quando Deus falar conosco, nós temos que murchar as orelhas e obedecer. Custe o que custar, né? Aconteça o que acontecer, porque Ele quer que a nossa natureza humana morra e nasça uma nova criatura, dirigida por Ele. E Ele é um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus que protege, mas um Deus que zela, protege, cuida, que os milagres acontecem, que a obra acontece no ambiente do reino, não lá no meio de uma vida profana, distante das promessas do Senhor e da palavra do Senhor. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, sim. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E é um Deus que opera no seu reino, não no nosso. Então deixamos de lado os nossos reinos pessoais, as nossas ilusões mentais, nosso desconhecimento das características de Deus e venhamos conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, estabelecer uma relação com Ele, ter relacionamento com Deus. Ele é tão belo que
Da mesma forma que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas, Ele entra no nosso particular e nos chama e nos tira dali e nos convida a ser um novo homem, uma nova mulher na sua direção. Amém? Nosso Deus, Ele não é um Deus que não tem limites. Ele tem limite, Ele tem jeito de se relacionar com Ele, Ele tem a sua característica. Como diz a palavra lá em Malaquias, eu não mudo. Eu sou Deus, eu não mudo. Jesus diz o seguinte, quem não quiser ouvir minha palavra, bata a poeira da sandália e vai para frente. Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo, vai ser o pecado imperdoável, nem agora e nem depois. Que você medite nessa forma. Será que o Deus que você pensa que serve é assim? Será que o Deus que você busca, Ele é um Deus que é bíblico? O teu Deus é um Deus bíblico? Ou o teu Deus é um personagem que você criou? Reflita nisso, pense nisso, porque o Deus bíblico, Ele tem características, Ele tem forma, Ele tem os seus atributos, e esses atributos têm que ser respeitados. Você crê no Deus da Bíblia ou no teu personagem? Deus te abençoe, que a jornada continue sendo bênção para você, que você seja cheio do Espírito Santo e você aprenda a ouvir a voz do Senhor e aprenda a obedecer. Uma boa noite, amanhã nós nos falamos de novo. Um beijo no seu coração e até lá.